called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. Come on, sing it to me. And there I found in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves when oceans rise. A paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus nessa noite, amém? Depois de nós louvarmos e agradecermos o nome do Senhor, você entregou o teu coração para Deus. Onde você louva, você entrega o coração ao Senhor. E agora nós estamos diante da palavra que nos aperfeiçoa a cada momento, amém? Eu quero que você, com todo amor, abra a tua Bíblia comigo no capítulo 3 de Efésios. Eu quero que você se coloque de pé em reverência à palavra desse Deus maravilhoso, amém? Para que nós possamos fazer a leitura com todo amor para esse Deus, amém? Efésios capítulo 3, versículo 17. Eu vou depois me estender a outros versículos até a gente poder ir num texto que eu quero falar de uma mulher nessa noite, que eu creio que vai trazer uma grande lição para as nossas vidas. Mas eu quero abrir fazendo menção daquilo que é importante, que deve estar no nosso coração. E a palavra diz assim, né? E que Cristo habite por meio da fé em vossos corações, a fim de que arraigados e fundamentados em amor. Amém? Então que Cristo, guarde isso. Eu vou estar falando de uma mulher, mas o mais importante, nós falamos hoje, e eu prestei atenção na direção do culto, quando o irmão estava falando aqui, sobre a questão, quando ele fala assim, eu quero que Deus dirija a minha vida, na minha casa. Para Deus dirigir a nossa vida, tem que habitar a palavra do Senhor no nosso coração. Tem que existir palavra de Deus em nós. Amém? Tem que existir. Se não existir palavra, e eu vou te mostrar hoje através da Bíblia, mas neste momento eu quero que você vire para o teu irmão e diga assim, vai tudo bem? Vai? Vai tudo bem? Glória a Deus. Não, vai tudo bem, irmão? Glória a Deus. Vai tudo bem, sim, mas pela palavra de Deus vai tudo bem. Amém. Não existe condenação para nós. O texto eu vou estar hoje falando com uma mulher que disse exatamente isso. E ela não estava tão bem assim. E não é vergonha nenhuma dizer vai tudo bem, desde que você tenha a palavra dentro de você. Amém? Então eu quero dizer para você, né, que você entrou no lugar e Deus está dizendo que vai ficar tudo bem. Amém. Porque a palavra de Deus é que nos transforma. Então você tem a esperança de algo grande estar nas tuas mãos hoje. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, queremos te glorificar pela tua palavra que é linda e eficaz, Senhor. E neste momento que o teu Santo Espírito venha reinar nos corações, Pai. No nome santo de Jesus. Querido, antes de eu entrar no texto que eu disse para você, eu quero que você acompanhe um pouquinho lá, porque eu disse vai tudo bem, e eu vou usar um homem que disse vai tudo bem mesmo. E ele estava vivendo momentos que todos nós sabemos que foi um momento assim, de fases muito difíceis na vida do pastor Paulo, né? O apóstolo Paulo. E eu quero que, para você entender um pouco, para mim entrar na história dessa mulher, eu quero mostrar um homem declarando que, apesar de todas as coisas, ele dizia, eu sou um homem que posso todas as coisas. E eu quero que você acompanhe comigo, vá para Romanos, para a gente poder, mais uma vez, solidificar, né, que é importante a gente viver uma vida com a palavra habitando o nosso coração. Romanos capítulo 8, versículo 33.
diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem é que vai os condenar? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. Quem nos separará? Angústia? Perseguição? Fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Aqui podemos dizer que ele estava dizendo, apesar de tudo isso, vai tudo? Vai tudo bem. Apesar de tudo isso que está acontecendo na vida dele, ele está dizendo, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, vai tudo bem. Mas vai tudo bem porque a palavra estava na vida do apóstolo Paulo. E é isso que eu quero dizer, que não importa as lágrimas que nós estamos chorando, mas se existir palavra em nós, nós vamos entender que a vida, né, pode ter obstáculos, mas eu posso vencer o obstáculo se houver palavra em, habitando em, se eu estiver ligado à palavra, como nós lemos lá em Efésios, ligados na palavra. Se Cristo habitar em nós, Cristo é o verbo, é a palavra. Quando estava dizendo ali o apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, estava dizendo que Cristo era o verbo. Quer dizer, o verbo é a palavra, habitando em nós. Então eu quero que você guarde isso. E agora nós vamos para uma história bonita. E você vai ver uma mulher que ela tinha algo especial na vida dela. Ela enfrentou uma fase na vida dela, né? Vamos dizer assim, que ela ficou calada. E ela não reclamou. E é interessante, porque que nem você está sentado aí. Nem todas as coisas às vezes dão certo, amém? Amém? Tem dia que não vai tudo bem. Amém? É normal. Mas o importante é que haja a palavra em você. Porque a palavra vai te dirigir ao caminho que você vai alcançar o tudo bem de Deus. É importante encontrar o tudo bem de Deus. Amém? Então eu quero que você vá agora comigo para 2 Reis. Nós vamos vasculhar a história de uma mulher. Eu quero que você aprenda com essa mulher que nós podemos viver uma vida. 2 Reis capítulo 4 conta a história de uma sunamita. E é uma história muito bonita. E eu quero que você acompanhe com muito cuidado esse texto lindo, que é no capítulo 4, a partir do versículo... E aqui nós vamos observar. Talvez eu não vou ler o texto completo, mas você pode... Mas eu vou estar falando a história completa. Mas você pode chegar na tua casa e checar isso com mais cuidado. A Bíblia diz que um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher que era rica, que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disse, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-lo e comer alguma coisa. Interessante. Aqui começa a história de uma mulher que resolveu abrigar um homem de Deus. Observe como eu li para você, que quando entra a palavra de Deus na vida de uma pessoa, e é isso que eu quero dizer, nunca deixe faltar palavra no teu convívio, nunca deixe faltar palavra na tua casa, nunca deixe faltar. Essa mulher, ela observou que esse homem chamado Eliseu era um homem que estava nas imediações, perto de onde ela morava, e ela rica, e ela chamou, falou, não, esse homem tem algo. Ela tinha um coração o quê? Generoso. Ela tinha um coração o quê? Que habitava algo de Deus. E ela se comoveu e chamou, falando, eu quero dar uma assistência a esse homem. É interessante que quando ela fala isso, a palavra entra na casa dela, porque o profeta é a palavra. Era a boca de Deus. Você está me entendendo?
Agora preste atenção que coisa maravilhosa que essa mulher faz. Ela convidou primeiramente para ele, né, ser alimentado na casa dela, mas ela não para por aí. E ela era uma mulher, que eu vou adiantar para você, que não tinha filhos. Ela entra aqui e não há uma... Ela não pede nada para o profeta, ela simplesmente não pediu para o profeta orar para ela, não pediu nada, exatamente nada. Estava levando a vida dela e automaticamente nós sabemos que o sonho de uma mulher é ser mãe. E ela já era rica, e a Bíblia diz que ela tinha um marido velho. E o profeta tinha o costume de ir na casa dela, ela não pediu oração para o profeta não. Porque ela, dentro dela, ela carregava a vida dela como o apóstolo Paulo fala. Mesmo que vier as tribulações, mesmo que vier o tempo difícil, mesmo que vier os desafios, ela dizia assim para ela mesma: está tudo bem. Se é isso que Deus quer, eu estou aguardando em Deus. Mas o texto não menciona que ela cobrou nada, mas ela fez algo interessante no versículo 9. Certa vez ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que essa pessoa sempre nos visita e é um homem santo de Deus. Portanto, vamos construir para ele um terraço e um quarto. Primeira coisa que a gente vê, mais uma vez ela não pede nada. Mais uma vez ela não exige nada, ela só está doando. E eu vejo que uma grandeza na vida dessa mulher, preste atenção porque você vai aprender algo aqui tremendo. Fique atento que você vai aprender uma lição tremenda com essa mulher aqui. E ela fica quieta, e Eliseu está ali, né, e ele passa a conviver ali num quarto separado, e ali onde que ela brigou, fez algo para um homem de Deus, para um homem que era um homem que vivia para Deus. Eu entendo o seguinte, veja bem, se eu usar um versículo que Jesus fala lá em Mateus, quem, né, busca em Deus, Deus acrescenta. Existe esse versículo? Buscar primeiro o reino de Deus. Essa mulher, automaticamente, ela estava buscando algo de Deus. O quê? Buscar o reino dele. Ela estava buscando algo para ela. Mas quando você busca algo no reino de Deus, você recebe algo do Senhor, ele acrescenta. A palavra já coloca isso. E é interessante que aí há uma conversa de Eliseu com Geazi. Assim, o Geazi, nós estamos aqui na casa dessa mulher, essa mulher está sendo tão generosa com a gente. O que nós podemos fazer por ela? Eu quero que você vá lá e pergunte para ela o que ela está precisando. Olha que coisa interessante. Ela não era uma mulher que veio pedir nada. A vida dela, e ela vai dizer isso, ela não é rica, tinha um marido velho, mas ela não tinha filho. Ela guardava dentro do coração dela algo difícil. Ela carregava uma dor de não ser mãe. Mas ela não cobrou isso do profeta, ela estava fazendo por amor, ela estava se dedicando. E Eliseu falou assim: mano, tente vasculhar, ver o que ela está precisando. Aí ela não diz nada. Aí surge aquela questão: por que ela não disse? Porque muitas das vezes, aqui preste atenção, porque muitas das vezes a gente fala assim, que está tudo bem e não está. Preste atenção no que eu estou dizendo. Por quê? Porque às vezes, querido, a gente tem que ser reservado mesmo, mas reservado no Senhor. A gente tem que ficar, às vezes, né, muitas das vezes as coisas não estão bem, mas você fala assim: não, Deus, eu estou esperando em Ti. Muitas das vezes você não tem que ficar pedindo, você tem que ficar nos pés do Senhor. Você concorda comigo? Muitas das vezes nós temos que compartilhar com Deus vivo. Muitas das vezes nós temos que dizer, né, para todo mundo está tudo bem, porque você está tocando a sua vida, mas tem algo que está dentro de você que você queria ter oportunidade, né, que aquilo fosse resolvido. E interessante, pela atitude dela, o profeta falou assim: mulher, vem cá, eu preciso dizer algo para você. Eu preciso te alertar que daqui a um ano você vai ser mãe.
ela falou, meu Senhor, e ela não pediu isso, meu Senhor, meu marido é velho. Mas sabe, a Bíblia diz algo que eu acho interessante. Eu sei que essa mulher chorou muito, eu sei que quando a gente está vivendo uma fase que a gente diz para todo mundo que está bem, mas na verdade a gente já está semeando há muito tempo lágrimas, como essa mulher. A gente fala está bem porque a gente sabe que não vai resolver, às vezes, compartilhar. Né? E às vezes a gente se fecha com Deus. E eu entendo você. Se a gente se fechar com Deus, agora vem o segredo. Se você se fechar com Deus, mas tiver a palavra de Deus em você, se você fechar com o Senhor e a palavra do Senhor habitar em você, porque habitava nessa mulher. Porque preste atenção, qual é mais importante? Vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que você me responda. Assim, no silêncio, no teu coração. Qual é mais importante, a meta ou a direção? A meta dessa mulher era ser mãe. Concorda? Meta dela era ser mãe. Mas não aconteceu na vida dela. Porque ela não encontrou a direção. Mas quando ela convidou o profeta, a direção veio pela vida dela. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? A palavra está dizendo, quando ela convidou o profeta e fez o quarto para o profeta, quando ela colheu, quando ela fez a palavra habitar na casa dela, quando a palavra começou a habitar na casa dela, começou a gerar aquilo que ela precisava sem ela perceber. E ela correu tanto atrás de ser mãe, e agora, por ela abrir a porta da casa dela, para a palavra entrar, e quando a palavra entra, ela começa a habitar, ela começa a trazer fertilização. E o texto está dizendo exatamente isso, né? Veja bem, no versículo 14. Entretanto, Eliseu perguntou a Geazi, o que podemos fazer a favor dessa mulher? E Geazi respondeu, bem, ela não tem filho, e o seu marido é bastante velho. Então solicitou Eliseu, vai e chama de novo, e Geazi foi e a chamou. E no versículo 17, entretanto, assim como Eliseu lhe afirmava, a mulher sunamita engravidou no ano seguinte, no tempo certo, e deu à luz a um filho. Aí começou a ficar bem. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite tão importante? Tantas pessoas desprezando a palavra de Deus, tantas pessoas que não estão incubando a palavra dentro de si, tantas pessoas que não estão entendendo que a semente tem que estar em nós, a semente do Evangelho viver em nós. Como é importante ela estar vivendo dentro de nós. Essa mulher, ela põe a palavra dentro da casa dela e em pouco tempo ela consegue atingir um alvo que ela não conseguiu a vida toda, mesmo sendo rica, que o texto está dizendo aqui, mesmo ela tendo condição, ela não alcançou, porque só a palavra poderia dar a direção que ela precisava. Deixa eu explicar uma coisa para nós que somos crentes. Se você é crente de verdade, quem é um crente? Aquele que crê em Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador, amém? Aleluia. Você não pode esquecer que o alimento que põe o crente de pé é a palavra, e o crente só vive com a palavra. Sem a palavra ele morre. Aleluia. Vamos ver o que diz o Salmo 126. O que acontece quando uma pessoa vive esse momento tão glorioso, que nem ela estava recebendo essa notícia maravilhosa, porque a vida dela, ela tinha dinheiro, ela tinha condição, mas não estava bem. Mas agora eu posso te dizer uma coisa: Deus não despreza de forma nenhuma as nossas lágrimas. Salmo 126, versículos 5 ao 6, diz algo importante para que a gente possa entender.
o que estava acontecendo naquele momento que ela recebe essa notícia. Olha que coisa linda que a Bíblia diz. O que em lágrimas semeia, em júbilos ceifarão. Aquele que parte chorando, enquanto lança... Versículo 6 do Salmo 126. É diferente disso. Aquele Que leva a preciosa semente voltará sem dúvida, com alegria trazendo consigo seus molhos. A tradução é um pouco diferente, mas a mim diz assim: aquele que parte chorando, enquanto lança, ela estava chorando. Muitas das vezes é que nem você fala assim, olha, eu chorei muito, mas aí você encontra alguém no caminho, você fala, como é que... Aí alguém pergunta, você está tudo bem? Você já derramou as lágrimas. Aí você fala assim, está tudo bem. Mas ninguém sabe às vezes o que acontece com o nosso coração. Ninguém sabe o que acontece, o que está dentro internamente em nós. Mas a mulher aqui, quando ela derramou as lágrimas, a Bíblia diz, aqueles que derramam, né, as lágrimas, chorando, enquanto lança, porque ele lança a semente. Quando você chora, você lança a semente, porque a palavra habita em você. Você não está falando de coisas deste mundo, você está falando, Deus, está difícil, está muito difícil, Deus. Eu digo tudo bem, mas não está tudo bem. Você está chorando, você está lançando a semente, você está falando com Deus. E muitas das vezes, né, a gente está conversando com Deus. E aí você lança e fala assim, e aí uma semeadura tão linda e tão maravilhosa, tão intensa no nosso coração. Por quê? Eu já preguei que disse assim, dessa forma, muitas das vezes, né, a gente não tem coragem de falar o que acontece na nossa vida. E é real isso. E muitas das vezes eu falo assim, muitas das vezes as verdades não saem do nosso coração. E eu estou falando, agora para crente, não estou falando para as pessoas que estão no mundo, elas guardam o problema dela, mas a palavra não habita, de Deus não habita no coração. Quando a palavra não habita, a pessoa geme sozinha, porque não tem semente. Você não lançou a semente para Deus, não tem júbilo, não tem alegria. Sabe por que não tem alegria? Porque se não existir a palavra dentro de nós, a gente vai ser frustrado. Mas você, apesar, como essa mulher, apesar dela viver um dilema de não ser mãe, ela passou o ano chorando, passou o ano, anos e anos lutando para ser mãe, não conseguiu. Mas não estava perdido o tempo. Porque quando apareceu uma oportunidade de ela abrigar a palavra dentro da casa dela, ela abrigou. Ela abrigou e recebeu um milagre. O que nós aprendemos com isso, amado? O primeiro ponto. Vai tudo bem? Tudo bem. Ela conseguiu um milagre. Agora você vai ver o texto. Porque nós já pensamos, escuta o que eu vou te dizer aqui. Nós pensamos que agora a mulher já recebeu o filho, pastor. Agora está tudo bem, é assim que nós pensamos da vida. Estamos servindo a Deus, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Deus pôs um milagre para essa mulher agora ela pode dizer, tem um filho, pegou o filho na mão, agora o filho nasceu. Porém, nem sempre vamos dizer, está tudo bem. Eu vou te dizer que vai ter momento na tua vida, se não tiver a palavra de Deus, você não aguenta o impacto. Você não aguenta o impacto, o texto vai dizer agora que algo vai acontecer na vida dessa mulher. Vai acontecer algo que ela não espera e é algo muito forte na vida dela. Depois dela receber um presente de Deus, acontece que o filho adoece, meu irmão. Depois dele crescer, depois dele já ir com o pai, a Bíblia está dizendo, ele foi com o pai, foi trabalhar, foi para uma colheita, chega lá o menino que foi dado, de uma forma milagrosa, ele começa a ter uma dor de cabeça, e o texto diz que essa dor de cabeça vai aumentando, aí o pai fala assim, leva ele até a mãe, aí leva até a mãe pega o menino, aí o menino está lá e a mãe passa horas e horas com o menino, e o menino só piorando, e a mãe só vendo o menino piorar, e nos pés da mãe morre o menino. O que é a vida? Podia ser por tudo bem, agora não está tudo bem mais. Mas Deus, como eu não compreendo isso, o Senhor me deu um filho, agora o Senhor me tira o filho. O que é isso, Deus?
mulher não disse nada. Vamos voltar para o texto? Vamos voltar lá para a 2 Reis para você ver que a vida não é do jeito que a gente pensa. Ela não sabia que ela ia ser surpreendida por um tempo. Versículo 18 de 2 Reis, capítulo 4. Todos estão com a Bíblia aberta aí? Por favor. Depois de ela engravidar, no versículo 18, né? Deu à luz. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com o pai e estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai: minha cabeça! Ai, que dor na minha cabeça, ó pai! O pai imediatamente rogou ao servo: leva para sua mãe. Versículo: este a tomou e levou a sua mãe, e o menino ficou no colo dela até meio-dia. Então? Morreu. E agora? Tudo bem? Vai tudo bem? Agora eu vou te mostrar no texto o que ela diz. Se você encontrar, vá para tua casa, lê esse texto. Vê se ela murmurou. Porque a palavra de Deus habitava nela. Olha a reação que ela vai ter. Porque qualquer um de nós iríamos falar assim para Deus: Deus, o Senhor me deu. Eu tive uma gravidez tão complicada. Eu tive uma gravidez que eu quase perdi esse menino. Agora o Senhor quer tomar. Eu não acho justo. Eu vou me revoltar contra o Senhor. Poderia sim ela dizer isso. Poderia. Mas sabe o que fez ela não fazer isso? Porque ela tinha a palavra dentro dela. Sabe o que ela disse para o marido dela? Ela falou assim: meu amado, eu tenho que ir lá no nome de Deus, que eu tenho que ter uma conversa com ele. Ela não falou o motivo. Ela não falou para o marido que o menino tinha morrido. Escute o que eu vou te dizer. O texto está dizendo, ela não disse que o filho tinha ficado. Ela simplesmente pôs o menino no quarto onde o profeta dormiu. A Bíblia diz que ela trancou o quarto, pôs o menino lá, quer dizer, guardado naquele ambiente onde o profeta está, onde está a palavra. Ele falou assim: agora eu vou avisar meu marido e vou partir atrás do profeta. Só que ela disse para o marido, quando ela falou assim: manda teus servos selar o cavalo, porque eu vou estar indo de viagem ao encontro do homem de Deus. Aí ela falou: mas por que você está indo? Não, fique tranquilo, vai tudo bem, ela disse. Em outras traduções da minha diz assim: a paz seja contigo, shalom. Falou para ele, fique tranquilo. Ela não disse para ele: olha, nosso filho morreu. O texto está dizendo, ela não disse isso, ela não se apavorou. Por quê? Porque ela tinha algo especial no coração dela. A palavra habitava. Se ela creu que um dia Deus deu um filho e ela não pediu, e ela viu o profeta dizendo algo para ela, ela falou: agora eu vou lá no profeta, eu vou lá na palavra de Deus. Você tem que ir no recurso que traz o milagre. E o texto está dizendo exatamente isso, né? Ela foi atrás do profeta. Mas o que eu quero dizer, nesse intervalo de tempo, a palavra diz aqui, claro que ela ficou, imagine, a partir do momento que o menino adoeceu, e todos nós aqui somos pais, sabemos disso. Todos nós somos pais. Imagine, o teu filho morreu ali, e nós que somos crentes, o que nós vamos fazer? Nós estamos orando. Deus, não deixa o menino partir. Deus, não deixa. O menino partiu. Neste momento que a Bíblia não relata nada do silêncio dela. Só fala que ela falou assim: eu vou atrás do profeta. Mas eu creio que deve ter tido uma oração. Escute o que eu vou dizer. O texto não está mencionando, mas lá na glória nós vamos entender isso. Porque a Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículos 6: entra em teu quarto em secreto, fecha a porta e fala com o teu pai, e ele vai te recompensar. Neste momento que a criança, que esse jovenzinho morre, a mãe, claro que orou. E eu vejo assim que, mais uma vez, há uma demonstração de uma fé genuína no coração dessa mulher, porque essa mulher,
ela se cala e se silencia e diz para o marido tá tudo bem, porque ela tinha orado, tinha falado, não, eu falei com Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Talvez você tenha algo para resolver esses próximos dias. Tá? Talvez a coisa não está correndo bem. Talvez Deus está me usando como profeta aqui para dizer para você. Eu sei que a palavra é profética. Quando eu te menciono de uma mulher dessa, o Espírito de Deus está neste local. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Se você tiver, você está perdendo o teu milagre. Mas para quem crê, recebe na hora. Eu entendo que essa mulher, ela não tinha ninguém para auxiliar ela neste momento. Ela foi tão corajosa na decisão dela. Sai o cavalo que eu quero ir atrás do profeta. E nesse intervalo ela orava. Lá na glória nós vamos entender o que ela orou. Aqui, não tem, o texto não diz. Mas é interessante que ela, né, caminhava desse jeito, dizendo para o marido, não se desesperou, porque qualquer mulher se desesperava em perder o filho, ia gritar para o marido, olha, o nosso filho morreu, o que nós vamos fazer? Ia chorar. Qualquer pessoa ficaria desequilibrada. Ela não. Por quê, pastor? Qual o segredo? O que nós lemos no começo dessa mensagem? Quero falar uma coisa para você. Irmãos, sem medo de errar, tem gente que está sendo abarrada. E você está passando fase porque falta palavra dentro do teu coração. Porque se a palavra de Deus morar em você, se ela viver em você, vai acontecer que nessa mulher. Vai vir os impactos mais difíceis da tua vida. Os mais complicados como essa mulher estava vivendo. Mas a Bíblia diz que a palavra habitava nela. Essa fase, essa segunda fase, foi mais complicada. Sabe por que eu acho que é mais complicada? Porque na verdade ela não tinha um filho. Concorda comigo? E o profeta chega para ela, mulher, você vai estar... E ela não pediu filho. E ela vai dizer isso para o profeta. Mas aí ela ganha o filho. Depois dela ganhar o filho, que ela estava com a vida toda organizada, ela perde o filho. Ela não teria o direito, né? Teria o direito de chegar e querer saber o porquê daquilo. Mas a palavra habitava no coração dela. Ela falou assim, eu quero ouvir do homem de Deus o que ele tem para me dizer. E aqui eu vejo que é tão bonito porque nesse tempo que nós estamos vivendo, precisamos entender como é que nós vamos restaurar a nossa vida, irmão. Como é que essa mulher ia restaurar a vida do filho dela se ele já estava morto? Como é que se fala em retomada de vida sem palavra de Deus? Me explique, porque essa mulher não tinha como retomar. Ela não tinha, o único recurso do que ela viu pela frente é encontrar o profeta. Ela não chegou no marido, porque o marido, veja bem, o marido estava ali na casa dela, ela chega e nem comenta com o marido o que estava acontecendo. A fé dela foi toda depositada em Deus. Havia dentro do coração, né, algo tão grande que dominava o coração dela, que o encontro dela era com a palavra. Era, não, o profeta vai ter que me dizer, eu quero algo da palavra de Deus. Sabe, quando você vem para o culto, quando você vem para a casa de Deus, você tem que tomar uma decisão, falando, não, eu quero um encontro com a palavra, para a palavra mudar a minha vida, para mim, né, sentir que realmente eu fui restaurado, que eu fui mudado, que as minhas entranhas, e essa mulher estava nessa segurança total. E aí nós podemos dizer, é que nem o Joe estava falando aqui, grandes homens de Deus, eu estou falando aqui, eles não têm aonde chorar às vezes. Homens de Deus, que eu falo de homens que lideram, que querem levar uma vida consagrada. Às vezes eles não podem compartilhar com ninguém. Às vezes eles vão ter que chorar no pé de Deus, chorar, Senhor, por que eu estou sofrendo tanto? E a restauração vem exatamente de Deus. Se não for Deus restaurando a nossa vida em momentos cruciais que você se desespera, nós estamos perdidos, irmão. Se nós não tivermos a palavra entronizada no nosso coração, nós não vamos sentir alegres. Então por isso que, às vezes, né, como essa mulher, eu entendo ela caminhou, e no caminhar, olha o que o texto diz. A Bíblia diz que Eliseu vê a mulher e fala assim, Geazi, a mulher está vindo, a sunamita está vindo. Pergunta para ela
se está tudo bem com o marido dela, está tudo bem com o filho dela. Mandou, né, Geazi perguntar para ela. Geazi, que era o auxiliar de Eliseu, chegou até ela e fez essa pergunta. Falou assim: mulher, como é que tá? Tá tudo bem com o seu marido? Ela falou: não, tá tudo bem. Com o seu filho? Tá tudo bem. O texto está dizendo isso. E ela já tinha perdido o filho. Mais uma vez prova que muitas das vezes a gente diz: está tudo bem, mas a minha solução não está nas pessoas, está em Deus. Está na palavra. Olha aqui, vamos para o texto. Não, vamos para o 25 que fica mais fácil. Então ela partiu a encontrar com o homem de Deus no Monte Carmelo. E assim que ela avistou de longe, o homem de Deus alertou a seu servo Geazi: ali vem chegando a sunamita. Corre, pois, ao encontro dela e indaga: está tudo bem? Como está teu marido? Como está teu filho? E ela respondeu: Shalom, tudo em paz. Que coisa tremenda. Quantas das vezes a gente entra nessa porta aqui e você não me diz nada e não está tudo bem. E eu também não quero saber, porque a tua vida particular é sua com o Senhor. Mas quantas das vezes Deus, né, através da palavra, né, começa a colocar uma palavra para confrontar você, para falar, né, eu sei, minha filha, meu filho, que não está tudo bem. E você sai da tua casa e fala: mas eu sei que quando eu pisar na igreja, vai ficar tudo bem. Amém. E eu sei que ali eu vou ter uma palavra que vai guardar meu coração. Glória a Deus. E ela chega agora a decisão, porque muitas das vezes a gente não entende, né, como é importante. No Salmo 126, a Bíblia diz que o Senhor, Ele restaura-nos. Não precisa abrir não. Esse é o ponto-chave. Ela precisava de uma restauração na vida dela. Aqui no Joe chegou aqui. Nós temos que ter essa liberdade, né? Que nem às vezes a gente tem que ter o lado reservado com essa mulher. Amém? Você tem que ter um lado reservado com você e Deus. Tem assuntos que é você e o Senhor, e você vai sair com essa mulher. Está tudo bem, porque eu já coloquei isso na mão de Deus. Mas aquela dor está ali. Você sabe que está. Chega as pessoas até você e você diz: está tudo bem. Mas se você queria que aquela dor sarasse. E essa mulher também. Só que ela foi aonde? Ela foi no encontro do profeta. Vamos ver o que o profeta diz para ela. Então, contudo, assim que chegou no monte diante do homem de Deus, prostrou aos pés, e Geazi aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus lhe pediu: deixa em paz, porque o seu coração está angustiado. Mas o Senhor quis me revelar o motivo dessa terrível aflição. Ela chegou bem na hora, Deus já falou: ela está aflita. Ela não disse nada, irmão. Mas o profeta já revelou o que tinha acontecido na vida dela. Deixa ela se apegar aos pés. É no lugar certo, é na hora certa que a gente vai dizer as coisas certas. Até no meio da caminhada você vai dizer: está tudo bem, vai dizer: está tudo bem. Mas vai chegar um momento que você vai dizer: tudo bem. Assim: Senhor, está tudo bem porque eu estou na tua presença. Agora está tudo bem. Agora é que eu quero ouvir a palavra que eu preciso ouvir. E é isso que eu quero que você entenda. E se a palavra hoje em dia, se nós não cremos que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, como eu abri o culto, ela não habitar em nós, como o irmão falou aqui, você pode entrar neste recinto e sair desse recinto da mesma forma, se a palavra não habitar. E não vai ser culpa do louvor, não vai ser culpa de ninguém, não vai ser culpa de porque você não deixou a palavra habitar no teu coração.
E quando você deixa a palavra, ela reina e restaura. Porque aqui está tendo a restauração. E agora ela se abre e faz a confissão. Vamos ver a confissão dela? Olha aqui. Então ela desabafou: porventura pedi ao meu Senhor algum filho? Eu te roguei para que não me enganaste. No mesmo instante, Eliseu ordenou a Geazi. No mesmo instante, cinge os cavalos, que nós vamos resolver isso. No mesmo instante. Sabe o que eu vejo? Mais uma vez ela pegou a direção certa. Ela não pegou a meta. Na meta dela era enterrar o filho. Era. Escute o que eu vou falar. Muitas das vezes você está para terminar um assunto e Deus não quer que termine, quer que aquele assunto seja restaurado. E aí? Mas eu quero enterrar. Ela podia muito bem falar assim: meu marido, filho morreu, vamos enterrar ele? Então ela foi carregando a palavra. Ela foi carregando a palavra até encontrar a resposta para a vida dela. E quando ela encontra, ela fala a verdade. Você acha que ela foi ousada? Não, ela disse a verdade. Senhor, eu não pedi filho. Por que isso aconteceu comigo? O profeta na hora se levantou. Aí tem uma coisa mais impressionante. Ele fala para Geazi, Eliseu. Fala: Geazi, pega o meu bordão e você vai até o menino e põe no rosto do menino. E o menino vai reviver. Mais uma vez ela testada. Mas sabe o que acontece? Acontece o seguinte. Ela fala assim para o profeta Eliseu: profeta Eliseu, eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. Eu não vou sair daqui. O que ela quis dizer? Eu quero a minha vida restaurada. Eu não saio daqui sem a minha vida restaurada. Aí o profeta falou: não, vamos todos. Aí Geazi vai. Só que, preste atenção. Geazi sai na frente e faz exatamente como Eliseu pede. Põe o bordão no rosto do menino e o menino não vive. Preste atenção, mais um teste para essa mulher. Mas peraí, o profeta Eliseu mandou colocar o bordão no rosto do menino. Era suposto que o menino, porque ele era profeta, o menino, revivesse. Mas o texto está dizendo que Geazi volta e diz assim: não aconteceu nada. O menino está morto. E aí? Parou a palavra de Deus? Para a palavra de Deus aí, o texto para aí. Sabe o que eu quero te dizer? Muitas vezes a gente não dá continuidade naquilo que precisa ser dado continuidade. Insistência é uma coisa importante. Eu vejo que pessoas não insistem com a vida com Deus, mas insistem em qualquer outro departamento. Para ganhar dinheiro, insiste para ir num campo de futebol, para enfrentar uma fila grande. Insiste de todo jeito, mas você já prestou atenção? Vou dizer algo que é curioso. Como a gente não insiste naquilo que é mais valioso que Deus colocou para estar na presença dele? Já prestou? Eu sei que não é fácil. Nós saímos da nossa casa, saímos do nosso conforto, saímos da nossa tranquilidade. Isso é tudo bom. Deixa eu falar uma coisa para você, isso é tudo bom. Mas isso não gera o milagre que a gente precisa. Cada vez que nós deixamos de estar na presença de Deus e deixar a palavra habitar em nós, nós perdemos. Perdemos na nossa casa, perdemos em todo sentido na nossa área financeira. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. A palavra ela não veio cuidar só, se você olhar a história da Bíblia, Deus veio cuidar do homem. Veio cuidar de tudo que ele tem. Então é importante entender que essa mulher ela era sábia. E a Bíblia diz que ela pediu. E quando a Bíblia diz que Eliseu ele entra no quarto, agora escute que eu estou terminando. Eliseu vai entrar no quarto aonde ela tinha construído para ele, agora o filho dele estava morto. Olha que coisa interessante, você fazer uma menção. A mulher construiu um quarto para um homem de Deus, agora o filho dela está nesse quarto onde o homem de Deus morreu, e agora está o homem de Deus indo para o quarto para reviver o filho dela. Olha aqui, como um gesto maravilhoso. Por isso que eu falo assim, como às vezes a gente tem que investir nas coisas do Senhor. O texto está dizendo
que Eliseu entra no quarto e ele deita em cima do menino para tentar colocar um calor para ver se o menino revive. Aí o corpo do menino aquece. A Bíblia diz que o corpo dele aquece, mas aí mesmo assim ele não está totalmente reavivado, o texto está dizendo. Aí Eliseu sai pelo quarto andando, está aí no texto. Ele sai andando assim pelo quarto, né? Ele fica andando. É lógico que ele deveria estar falando, Senhor, o menino só está com o corpo quente. Aí ele continua até que o menino abre os olhos, o texto está dizendo. O menino é restaurado. Agora, mais uma vez, ela vai receber uma palavra que ela tanto aguarda. Agora ela vai dizer, de verdade, está tudo bem, porque ele vai entregar o filho nas mãos dela. Sabe, amado? É isso que eu quero terminar dizendo para você nessa noite. Como é que a gente pode restaurar nossa vida no deserto? Talvez você está passando um momento de aflição, como essa mulher passou. Mas como é que se lida com a aflição se quem derrama a água é Deus? E como é que nós vamos poder dizer, né? Podemos dizer que estamos felizes se não estiver no nosso coração a palavra de Deus reinando, habitando, nos guardando. Eu vejo que neste momento que ela recebe, mais uma vez eu creio, nós estamos aqui, todos nós aqui já tivemos experiência com o Senhor, e mais uma vez eu quero dar toda a ênfase a essa palavra maravilhosa. O que eu quero trazer para nessa noite, leia um pouco mais a Bíblia. Mais uma vez eu quero dizer para você, procure colocar lá no teu convívio, no teu dia a dia. Nas horas difíceis, pegue o versículo, coloque ele para entrar na frente das questões que você está vivendo, porque muitas das vezes, eu vou dizer, é inútil você usar seus argumentos. Porque essa mulher não tinha argumento contra a morte, não tinha argumento contra o deserto dela, não tem argumento. Então você tem que pegar a palavra, não, tem que ir atrás, que palavra que é? Deus vai restaurar. Então você tem que lançar essa palavra na frente do teu casamento, às vezes da restauração de um filho, dos teus problemas financeiros. Deus, restaura a minha vida. Restaura dos problemas, né, que a gente tem, como o Joe falou, obra da carne, às vezes que nós nos iramos, às vezes porque nós não somos, às vezes não respeitamos o nosso próximo. Temos que pedir ajuda. A palavra tem que habitar. A palavra tem que estar dentro de mim. Eu falo, se ela habitar em mim, que nem ele falou, eu vou saber que o Espírito Santo vai usar. Eu falei, ei, você não pode ir lá. Ele vai fazer você lembrar daquilo que está escrito. Mas se você não ler, como é que o Espírito Santo vai lembrar? Ele não tem como. Então por isso que essa mulher, ela achou direção, ela achou a direção para a vida dela. Punha versículos, né, guardando a tua vida. Essa mulher, em pouco tempo, ela dá uma lição de vida. Dá uma lição de vida do que como é importante a palavra de Deus. E eu estou aqui registrando exatamente algo que nós já sabemos de cor. Olha bem, o que eu posso dizer para a gente poder ler mais 2 versículos e nós podemos. Jeremias capítulo 15 diz algo interessante que essa mulher fez. 15, 16. Mais uma vez, quando a tua palavra foi encontrada, eu a comi. Cada frase digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. São a minha satisfação e júbilo maior. Porquanto o teu nome foi invocado sobre mim, isto é porque eu te pertenço. Que eu pertenço a ti. Olha como Jeremias diz algo importante. Quando a tua palavra foi encontrada, eu a comi. Cada frase
a digerir no meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. São a minha satisfação, diz a palavra do Senhor. Isso aqui é o que faz a gente, né, se tornar pessoas com uma vida moldada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero terminar dizendo para você exatamente que quando nós estamos neste mundo, na verdade, nós estamos neste mundo aqui e atravessamos momentos que são difíceis, e você vai encontrar tantas pessoas dizendo essa frase: vai tudo bem. Muitas delas não vão dizer e não vão saber lidar com a saída, porque não vão ter palavra. Mas você que conhece o Deus maravilhoso, eu acabei de falar aqui para você, se você não digerir a palavra, se eu não digerir, como é que eu vou sobreviver neste mundo? Qual é a esperança que resta para nós? Se Deus não estiver em nós. Hein? Porque essa mulher venceu a fase 2. Tudo bem. Venceu. Tudo vai bem porque o Senhor é que dá cântico novo. Amém? Tudo vai bem é porque o Senhor fez ela conceber. Tudo vai bem porque a palavra está em mim. E meu filho será restaurado. São frases que a gente pode tirar do texto. Deus olhou e viu que a palavra habitava no coração daquela mulher. Mesmo nós olhando o texto e vendo que algumas coisas, que nem a primeira visita de Geazi falhou, mas ela continuou, né, com a palavra dentro dela, ela não se frustrou. A Sunamita nos ensina a não ir para as filas dos desistentes. Sabe? Ensina, muitos desistem de Deus por qualquer coisinha. É absurdo as desistências que nós estamos vivendo nos dias atuais. E, na verdade, eu sei que por detrás disso tem um grande articulador, nós sabemos que quer que a gente desista, né, de uma vida para a gente poder lutar, e mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo os caras sejam, porque é complicado sim, as lutas vêm, os impactos são difíceis, as tribulações vêm, mas imagine, né, sem palavra de Deus, como é que se lida com isso? Cada vez que você entra aqui na casa do Senhor, eu entro, eu posso dizer que eu estou convicto que quem começou a boa obra vai terminar. Eu posso dizer para você, se você, olha aqui para usar esse texto, se você está vivendo um período que está incompleto alguma coisa na tua vida, sabe por quê? Porque a palavra não reinou. Está incompleto e você está incompleto, você está incompleto. Mas se deixar a palavra reinar, completa-se tudo. É Bíblia. Então a gente sabe onde, que nem o Joe falou, a gente sabe onde que a gente erra. E tem como consertar. Eu termino dizendo, né? Estou plenamente convicto que aquele que iniciou a boa obra há de concluir até o dia de Cristo Jesus. Quer dizer, a mulher pega o filho na mão, essa etapa da vida dela foi concluída porque ela deixou a palavra reinar. Mas quantas mães perderam seus filhos e talvez por não quiserem, né, não foram atrás de buscar a palavra, retardaram o seu tempo com o Senhor, não tomaram compromisso com Deus, e a mãe não tinha nada para oferecer para o filho, não tinha uma palavra do Senhor, não tinha um ombro, né? E muitas das vezes nós perdemos os nossos filhos para o mundo porque nós não temos a palavra de Deus em nós. Não adianta você ter os argumentos, irmãos. Os argumentos, eles se esgotam. Nós precisamos colocar a palavra do Senhor. Então, mais uma vez, eu quero te dizer, para a coisa correr tudo bem, o segredo é, como eu li no começo, a palavra tem que reinar no nosso coração.
ela tem que viver nas ruas. Amém? Que Deus possa nos encher, nos capacitar. Nesses dias que nós estamos convivendo, precisamos cada vez mais. Falamos em lares reestruturados, famílias saradas, filhos bem cuidados. É só a palavra. É só a palavra. E não podemos enxertar nada na palavra, não. Não tenta mixar nada, não. Não tenta pôr a palavra com alguma coisa sua, pessoal. Isso não dá certo. Não tenta você usar a palavra e usar outra coisa misturada. Nunca vai dar certo isso na tua vida. Use a palavra. Pura como ela é. Verdadeira como ela é. Aí você pode falar assim: Deus, eu quero meu milagre, como essa mulher. Porque a palavra habitava nela. E aí nós podemos chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu quero enfrentar essa guerra dizendo está tudo bem. Porque eu sei que a palavra final vem do céu. Amém? Que Deus abençoe.